Evaldo, que vai trazer para nós uma reflexão sobre a porção da semana, a porção Tazriah. Shabbat Shalom, meus amados. Estamos ainda nos ajustando aqui, por isso que tem hora que você fica sem entender, como a imagem agora há pouco ficou toda escura, e eu fiz algumas alterações para que os slides sejam transmitidos também para vocês em casa. É sempre uma responsabilidade muito grande estar aqui na frente, trazendo algo que Adonai tenha colocado em nossos corações, transmitir aquilo que Ele tem nos influenciado, nos mostrado como verdade. Queremos sempre transmitir aquilo que é verdadeiro. A nossa busca é pela verdade que está na Torá, que está nas Escrituras Sagradas. Não queremos adulterar nada. Então eu vou orar com você, pedir que Adonai me use, que eu seja um instrumento de transmissão agora, para que Ele possa tocar o seu coração. Adonai, eu te louvo e te agradeço, Senhor, porque o Senhor tem sido misericordioso, o Senhor tem sido maravilhoso em nossas vidas, e o Senhor tem nos abençoado. Temos buscado e tentado entender a Tua palavra, e o Senhor tem se revelado a nós, e eu te agradeço por isso, e eu peço que o Senhor me use hoje, que eu não venha falar aquilo que é do meu interesse, mas que eu venha transmitir a Tua mensagem da forma que o Senhor a entregou para mim, da forma que o Senhor a revelou para mim, que assim seja transmitido, que o Teu Ruach, que o Teu Espírito esteja me guiando nessa manhã, em nome de Yeshua HaMashiach, amém. Estamos fazendo alguns ajustes ainda, e o som estava um pouquinho mais baixo do que o pessoal se acostumou a ouvir nas outras ministrações. Eu fiz algumas alterações, e se tiver ok, vocês dão um joinha aí para o nosso host poder acompanhar e entender se está melhor. Eu fiz um pequeno resumo da paraxá dessa semana. Esse slide que vai aparecer para vocês agora. São praticamente 2 tópicos que nós temos essa semana na paraxá. Temos leis associadas ao parto, é o capítulo 12, ali os 8 versículos fala a respeito disso, as leis relacionadas ao parto. E o capítulo 13, na sua integridade, ainda avançando para a próxima paraxá, nós temos, com riqueza de detalhes, as várias e numerosas manifestações da doença chamada Tsaraat, não lepra. A questão de lepra foi algo que foi mal traduzido, porque essa doença que é mostrada aqui nessa paraxá e na próxima que vocês vão estudar na semana que vem, não é uma lepra comum, não é apenas uma doença de pele, é algo sobrenatural, é algo espiritual. Eu não vou entrar nesse mérito, nessa questão hoje, porque o foco da minha ministração é outro, e a pessoa que vem, semana que vem, provavelmente vai falar mais a respeito disso. Mas essa doença sobrenatural, no pouco que eu li nessa porção, não adentrei na porção seguinte, mas você observa que Adonai tem um amor tão grande pelo ser humano, que Ele mostra através dessa doença que não só aparecia no corpo do homem, mas até nos seus utensílios, na sua casa, ela chegava a aparecer. E aquilo dali demonstrava que aquela pessoa estava em erro com Adonai. Era um sinal, e nesse sinal daí existe a correção de Adonai, existe o amor dele sendo demonstrado para que você reconheça o seu erro e se arrependa e seja curado dessa lepra, dessa doença, dessa tsaraat, que muitas das vezes era associada à maledicência, a quando você falava mal de um servo de Adonai, falava mal do irmão, quando você tinha essa ferramenta aí tão minúscula no seu corpo, mas que destrói tanta coisa, e você usava ela para o mal. Geralmente a tsaraat estava
vindo através disso, mas não só disso, vários outros pecados vocês vão ver que também causavam Tsaraat. Mas esse era o foco. A gente vê lá quando Miriam e Aharon se juntaram para falar mal de Moshe. Vocês lembram desse episódio onde a lepra se abateu sobre ela? E ela ficou leprosa e Moshe pediu pela irmã, pediu a Adonai por ela. Então você vê que é muito perigoso quando você usa essa ferramenta, esse órgão minúsculo, para o mal. Vamos aqui ao capítulo 12, versículo 1 e 2. Vamos ler juntos. Diz assim: E falou o Eterno a Moshe, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: A mulher, quando conceber e der à luz a um varão, será impura por 7 dias, como nos dias da impureza de sua indisposição será impura. Esses 2 versículos já lhe dá a ideia de que após o parto, você já está bem claro aqui, após o parto de um filho, a mulher fica no estado de impureza por 7 dias, semelhante ao período do mês que toda mulher se torna impura, o período da sua menstruação. Assim como no nascimento de uma criança, existe o derramamento de sangue semelhante a quando ela está menstruada. Você começa a observar o quão intenso, o quão santo é o derramamento de sangue, o quão é importante para Adonai. Você vê, se você for fazer um estudo a respeito disso, você passa um dia falando a respeito desse assunto, porque você vê que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Yeshua precisou derramar o sangue dele. A Torá nos ensina o tempo todo que você não deve comer do animal com sangue, com seu próprio sangue. Você vê o quanto é importante, e é por isso que nesse período em que a mulher derrama sangue, ela se torna impura. E eu vejo também um cuidado de Adonai para com as mulheres. A gente vai entrar nesse assunto aqui na próxima lâmina, porque diz assim, você pode acompanhar, você vai ver que eu coloquei alguns slides com informações um pouco mais extensas. Qual o meu objetivo em colocar essas informações? Não para que eu apenas fale, mas para que você leia também. É para lhe ajudar a fixar, para que você entenda, para que você compreenda melhor. Quando você está estudando, você percebe que só ler, às vezes, não lhe traz um entendimento completo. Quando você lê em voz alta, você dobra a sua atenção, você capta melhor aquela informação. Então, enquanto eu estou falando para você, você também vai acompanhar e vai fixar, porque tem mensagens aqui que vão ser importantes. Tem pessoas novas se chegando, acompanhando o canal, assistindo, querendo conhecer um pouco mais de como pensa, de como age o judeu messiânico, o judeu que crê em Yeshua. As pessoas ainda olham e pensam que todo judeu não tem Yeshua como seu Messias. Muitos pensam que os judeus não acreditam nem mais em Deus, como o rapaz ontem veio aqui a instalar nossa internet e perguntou o que é um judeu messiânico. Eles creem no quê? E quando eu expliquei lá, é como uma igreja batista, uma igreja evangélica, eu disse, sim, cremos no mesmo Deus, nós seguimos o mesmo Deus, só que nós cremos que as promessas e as leis deles que estão contidas na Torá, nos 5 primeiros livros, são válidas até hoje, e você vai poder acompanhar, iremos falar a respeito disso. A palavra hebraica que foi traduzida como separação é nidar, no período da separação da mulher, é nidar, e vem da raiz nadad, que significa errar, fugir, afastar-se, nesse caso, mais voltado para se afastar do seu marido nesse período. A ideia que nos dá a Torá é de que o tempo de nidar é um tempo de afastamento da mulher relativamente ao seu marido, para se curar da sua ferida interna. Você sabe que a mulher, nesse período, quando está próxima,
ocorre uma mudança muito grande no corpo dela. A mulher se sente cólica, ela se sente mal, o corpo dela se prepara para uma gestação, e essa gestação não ocorre. E quando ocorre a gestação, que é nesse caso aqui, que houve o sangramento, mas por causa do parto, o corpo dela todo foi modificado durante a gestação. O bebê espalhou, chutou o fígado para o lado, pulmão para o outro. É impressionante como, eu admiro demais, é impressionante, Adonai é perfeito em tudo. É perfeito demais, a mulher fica ali com um bebê enorme, cercado de líquido, os órgãos todos exprimidos, e ela sobrevive, luta e tem aquele bebê. E nesse período de separação, Adonai mostra o cuidado que ele tem, porque a mulher precisa disso para o corpo se recuperar. Eu já ouvi casos, não vale a pena falar aqui, mas a gente sabe que o homem, ele é carnal demais. O homem é tão carnal que muitos não respeitam esse período. Os que não conhecem ao Eterno não respeitam esse período e infringem algo tão terrível à sua mulher, sem o devido cuidado. E Adonai tem um amor tão grande pelo homem e pela mulher, que ele nesses mandamentos prioriza a vida, ele mostra amor pela mulher. Iremos tratar de um assunto um pouco polêmico mais à frente, por isso que eu estou enfatizando o quanto Adonai ama as mulheres, o carinho e o cuidado que ele tem com você, mulher, em cada mandamento desse. Segundo a Torá, esse período é de 7 dias, está lá em Levítico 15, 19. Você pode acompanhar lá. Depois do período de Nidá, ela submerge-se em águas purificadoras para poder se unir novamente ao seu marido. É como se fosse um batismo. Ela chega lá na mikvê e se banha e já pode novamente, se torna pura e já pode se juntar novamente ao seu marido. Tem algo interessante aqui na próxima lâmina. Acompanhe comigo. No caso do nascimento de um menino, a mãe entra no estado de Nidá durante os 7 primeiros dias, depois do parto. O dia do parto é algo interessante, já é contado como o primeiro dia, mesmo que já esteja no final do dia. Falta 1 hora para escurecer, está próximo do dia se encerrar. Aquele dia já conta como o primeiro dia. Você não precisa contar 24 horas inteiras. Não, aquele é o primeiro dia do parto. É apenas uma curiosidade para você entender. E ao final do 7º dia, ela submerge numa mikvê para se purificar. Aí eu botei bem grifado aí para você entender. Segundo o ensino farisaico, pode unir-se com o seu marido. E lá embaixo você vai entender o porquê. Os saduceus e os caraítas não concordam com essa interpretação. Eles acreditam que depois do parto, ela tem que ficar os 7 mais os 33, 40 dias afastado do seu marido. Eu sou voltado mais para os fariseus. No texto que a gente lê, a gente vê que separa a impureza dela em 2. Os 7 primeiros dias semelhante à impureza dela mensal, que ela tem, a menstruação, e depois mais 33, aonde só não é permitido, leia direitinho, ela tocar em coisas santas e adentrar ao templo para oferecer sacrifício. Então, existe uma separação de uma impureza total para uma impureza parcial. Então, após os 7 primeiros dias, quando ela já vai poder se banhar e se tornar pura novamente, eu creio, como os fariseus, ela já pode se juntar novamente ao seu marido. É essa a minha interpretação, porque eu entendo e lendo o texto eu vejo de forma clara, não desrespeitando, porque é um cuidado maior ainda. Se você puder, se o homem puder esperar mais ainda, cada mulher tem uma forma, né? O corpo reage de uma forma, às vezes ela demora um pouco mais para se recuperar, às vezes fez uma cesariana, demora muito mais ainda, e o homem tem que ser paciente, você tem que deixar ser controlado pelo Ruach, não pela carnalidade, e saber interagir. Casamento é dessa forma, casamento é um conjunto, é uma conversa, não tem que ter autoritarismo e decisões assim, dessa forma, ainda mais sobre o corpo um do outro. Vamos pular para a próxima lâmina, e você vai ver lá no versículo 3, 12, 3, que diz o seguinte: no 8º dia circuncidará a carne de seu prepúcio do menino. Temos agora um ponto importante, a circuncisão.
Nesse momento é determinado que depois de 7 dias, no 8º dia, o menino tem que ser circuncidado. Hoje, você lendo o que os médicos falam a respeito disso, você entende que nos 7 primeiros dias de nascimento da criança, a coagulação no sangue dele ainda não é boa. Ele não pode ser circuncidado. Adonai é tão perfeito que naquela época onde a medicina estava muito aquém, ele já ensinou o homem a forma correta. A partir do 8º dia de vida, a coagulação da criança já está perfeita. É o dia perfeito para fazer a cirurgia e ele tem uma recuperação completa e menos indolor, porque quanto mais velho ele vai ficando, mais indolor se torna essa cirurgia. É perfeito. Imagine os números na tradição judaica, na Torá, na Bíblia em si, nos mostra muita coisa, e 7 é o número da perfeição, é um ciclo que se completa ali, e o Shemini, o 8º dia, como foi mostrado agora, é o recomeço, é algo poderoso, e nesse dia, depois de um ciclo completo, você faz a circuncisão do seu filho. É extraordinário, quando você lembra que isso aqui foi dado há quase 4.000 anos atrás, 3.000 e pouco, é fenomenal. Não existia esse avanço que nós temos hoje, e hoje a ciência converge com a Torá. Tudo que a ciência descobre de novo está convergindo com a Torá, não só na área médica, como na física, em tudo. Todos os relatos que eu vejo novo, de descobertas do ser humano, quando eu vou olhar, converge com o que a gente tem aqui. É algo fenomenal. E a circuncisão é um sinal, observe aí que eu coloquei para você memorizar, é o sinal do pacto entre o Eterno e toda a descendência de Abraão, como está escrito em Gênesis 17, de 11 a 13. Vá lá dar uma olhada. Aqui o Eterno, através de Moshe, revalida o pacto que foi dado aos patriarcas, como está lá em João 7, 22. Ao 8º dia circuncidará o menino. Não que fosse de Moisés, mas dos pais, dos patriarcas. Aí vem algo profundo. A próxima lâmina é algo que marca o meu coração e é algo que eu falo para todos aqueles que me perguntam. Os meus amigos, eu tenho muitos amigos de outras igrejas, de outras religiões, e que têm a vontade de aprender, de entender como é que o judeu pensa, o porquê o judeu acredita que a lei ainda é válida. E isso aqui que eu vou passar para vocês, você que está assistindo, que ainda não conhecia, que ainda acredita e pensa que existe algo novo no chamado Novo Testamento, de que o Velho Testamento é velho e não vale mais, você vai entender o porquê nós cremos piamente de que tudo que está escrito aqui, nela por completo, se completa em si, nada se diverge e tudo se completa, e tudo mesmo é válido até hoje. Memorize isso. A circuncisão não vem da época de Moisés, mas sim dos patriarcas. Moisés não podia anular nada do que tinha sido estabelecido anteriormente. O pacto da circuncisão não pode ser anulado pelo pacto no Sinai. Da mesma forma, o pacto renovado, a nova aliança através de Yeshua, não pode anular os pactos anteriores, nem alterá-los. Adonai, quando ele vem e traz algo novo na sua vida, você pensa, é novo, quando você vai analisar, aquilo já existia. Interessante, na Paraxá dessa semana, quando você vai para Marcos, para a leitura da Brit Hadashah, para Haftarah, você vê a multiplicação de alimentos ali. Quando você vê Yeshua fazendo a multiplicação de pães e peixes, você pensa, pô, é algo novo. Já tinha acontecido, Adonai já tinha mostrado. Os sinais e maravilhas que Yeshua fez, foi reafirmando aquilo que já tinha sido feito anteriormente, por profetas, por homens levantados por Adonai. Eu já tinha esquecido, quando eu li, eu tinha esquecido dessa parte, eu fiquei maravilhado. Sabe, igual a criança quando vê algo novo, porque eu sempre procuro esses detalhes entre o Novo Testamento, a Brit Hadashah, e o livro dos profetas ou a Torá. E quando a gente faz esses links,
é perfeito. Você vê a mão de Adonai agindo nos mínimos detalhes. Então, saiba disso, nenhum pacto que foi renovado, e mesmo que ele renove um outro, se for da vontade dele, nada vai anular os anteriores. Ele acrescenta e ele torna o novo pacto mais abrangente. Você vai ver aqui na próxima lâmina, o novo pacto que foi introduzido pelo Messias, pelo Mashiach, Yeshua HaMashiach, não pode anular os pactos anteriores. Um pacto renovado implica uma maior abrangência. O pacto renovado pelo sangue de Yeshua não anula nada do pacto feito com Abraão, Isaac e Jacó. Antes, pelo contrário, leva as promessas feitas aos patriarcas, a todo aquele que aceita o testemunho de Yeshua. Eu estava lembrando de alguns detalhes a respeito disso. As pessoas podem pensar, surgiu algo novo. Yeshua fez algumas alterações, ele fez algumas revelações, não alterações. Ele revelou algo que estava lá, mas que o homem não havia enxergado ainda. Nós comentamos esse assunto na transmissão das 17 horas do sábado passado, a respeito disso. E Yeshua veio e parece que endureceu a lei quando ele pega e diz que o homem, anteriormente na lei, só se contaminava com o pecado de adultério quando ele se deitava com a mulher. E Yeshua veio e disse, quando você pensar e desejar no seu coração, ali você já pecou. Foi algo novo? Muitos podem pensar, algo novo. Mas quando você lê a Torá e entende o amor de Adonai, o que ele quer, o que ele deseja para o homem, você começa a enxergar esses detalhes ali, na lei dele. É como a lei brasileira tem lá, não pode fazer isso, aí você tem que botar para o homem não se fazer de desentendido, a linha 1, 2, 3, e sair destrinchando aquele, no código de trânsito também assim, não, Rocha? Porque senão o cara, opa, não está aqui, eu fiz isso, mas não está. Tem que pensar no mínimo detalhe e destrinchar tudo, porque o homem gosta de fazer aquilo que comumente a gente chama de dar uma de João sem braço. Ah, eu não sabia, não está escrito, então teve que ser mostrado por Yeshua. Mas o desejo no coração de Adonai, eu tenho certeza absoluta, não tenho dúvida disso, quando ele deu a lei e ensinou tudo aquilo dali, é que o homem tivesse a compreensão. E aquele que tem o Ruach, o Espírito de Adonai sobre a vida dele, ele capta isso mesmo sem precisar outra pessoa dizer, porque o Espírito de Adonai te ensina, ele te mostra, ele te revela. Agora, quando o homem é carnal, o homem lê isso aqui como apenas um livro e não entende, e não consegue captar, e pensa que coisas novas foram introduzidas. Ele apenas esclareceu aquilo que anteriormente já havia sido dado, e o homem, na sua carnalidade, não conseguiu captar. Ele veio e mostrou. Por que ele fez isso? Ele fez isso porque a intenção dele era te tornar mais santo, era te separar mais ainda. Porque observe na vida de Davi. Se Davi tivesse recebido esse ensinamento que Yeshua passou, de que apenas desejando intensamente no coração você transgride a Torá, você acha que ele teria cometido aquele pecado absurdo? Talvez sim, mas muito provavelmente ele teria se segurado, porque ele olhou para aquela mulher de cima da janela dele todos os dias e foi deixando crescer o sentimento e o desejo. Quantas vezes ele não pensou até aquele desejo se tornar tão intenso e tomar conta dele, ele fazer algo terrível. E sofreu, Davi sofreu muito por causa desse pecado. Quando Yeshua vem e te mostra isso, ele quer que você fuja disso, que você fuja das consequências que vai existir se você for adiante. Você sente que está errado, você nem cometeu na carne ainda, mas você viu que errou, você se corrige e volta a andar nos caminhos dele. Isso é demonstração de amor, de que quer o homem andando nos caminhos dele. Vamos lá para o capítulo 12, 5. Que diz assim: e se der à luz uma menina, será impura 2 semanas, como na sua impureza, e 66 dias permanecerá com o sangue da purificação. Nesse ponto,
a gente vai parar. É o ponto que eu mais vou abordar hoje, e que pode ser algo desagradável para algumas pessoas ouvir o que eu vou dizer aqui. Mas eu vou fazer de tudo, já que a gente está transmitindo, para falar o mais carinhoso possível, para não ofender a ninguém. Então, o que acontece? Nesse momento aqui, você começa a entender que Adonai faz distinção entre homem e mulher. Ele mostra que existe uma diferença entre homem e mulher. Não é para o mal, muito pelo contrário, você vai ver que isso é algo tremendamente poderoso. Essa diferença que existe entre o homem e a mulher, e que hoje está sendo destruído, estão tentando destruir essa diferença que existe, é natural, é físico, é emocional, é hormonal, é tudo no corpo do homem e da mulher, apesar de semelhante, de ter 2 olhos, uma boca, um nariz, tem algumas diferençazinhas no corpo, mas internamente muito mais. E Adonai começa a mostrar. Ele começa a mostrar que existe uma diferença. E o homem hoje, ele pensa que igualdade é a mesma coisa que eliminar as diferenças. Ele pensa que a mulher ter direitos iguais ao homem é o mesmo que eliminar as diferenças. Nunca vai ser. O homem e mulher são diferentes. O homem foi criado por Adonai de uma forma. Ele pegou o barro, moldou o homem e fez o homem, e viu que era bom. Depois ele viu que era ruim um homem ficar sozinho, mas ele não fez a mulher do barro para mostrar uma diferença aí. Ele fez o homem adormecer, retirou uma costela e fez a mulher a partir do homem. Isso não quer dizer que a mulher se torna inferior, porque não foi criado da mesma forma. Nesse ponto eu vejo que Adonai criou a mulher, assim como criou tudo e mandou o homem governar, tomar conta. Não é governar com autoritarismo, é governar, é cuidar com amor. Ele fez a mulher dessa forma para o homem cuidar com amor, porque ela é carne da carne dele, ela saiu dele. Então o amor e o cuidado que o homem tem que ter com a mulher é muito grande. O homem que deturpa tudo e acha que o ensinamento na Bíblia é que você deve pisotear a mulher, porque a mulher, você é o cabeça, e você... Não. Adonai mostra o tempo todo amor. Ele não mostra distinção entre homem e mulher. Ele usa um e o outro, cada um no seu ministério. Você vai poder entender comigo que a mulher tem um ministério próprio, que só ela consegue fazer da forma que deve ser feito. Por isso que Adonai fez ela diferente do homem. Veja comigo aqui 2 pontos interessantes a respeito de igualdade e de eliminar diferenças. O que é igualdade? Igualdade está em proporcionar dignidade, condições de vida profissional, social e direitos civis iguais para mulheres, tanto quanto é para os homens. Isso não tem como discutir. Homens e mulheres têm que ter os mesmos cuidados, direitos. Eu vou além. Mulher tem que ter direitos trabalhistas a mais do que homem. Tem mulheres que sofrem, quando estão próximo da menstruação, com cólicas terríveis. Tem mulheres que não conseguem sair de casa. Tem mulheres que é mais brando, não altera em nada. Mas tem mulheres, eu já vi reportagem, que ficam acamadas. São problemas hormonais que ela tem. Mas a mulher, se ela for tratada igual o homem é tratado, ela não tem como trabalhar e vai ser demitida pela empresa. Então, eu acredito que a mulher tem que ter alguns direitos ainda a mais preservados, por causa das condições, por causa das diferenças que existem entre os dois, entre homem e mulher. E eliminar diferenças é considerar que os dois sexos são idênticos, na forma de ser, nas emoções, nas necessidades, e principalmente nos papéis masculino e feminino. E isso não existe. Homem e mulher têm diferenças e são enormes. Mulher, eu dou muita risada com o pastor Cláudio Duarte. Ele é ligado muito à área da família, ele fala muito ligado para homem e para mulher. Já assisti vários vídeos dele. Não vou dizer que concordo plenamente com tudo, mas eu gosto muito de muita coisa que ele expõe ali. E ele expõe muito essa diferença que existe. É tremendo, Adonai sabe de todas as coisas. Enquanto um homem consegue fazer uma atividade por vez,
Isso eu digo porque eu sou homem, eu estou lá lendo, aí vem Isaac, meu filho, e começa a falar. Eu não consigo, se eu parar de ler para prestar atenção nele, eu perco o raciocínio. Aí eu fico aqui lendo, aí a mulher vem, rapaz, você não consegue fazer, o menino está falando com você, responde ele. Eu disse, se eu responder, eu perco o fio aqui da meada, eu esqueço onde é que eu estava. É uma coisa de cada vez, é um processador single core, é um core só funciona uma tarefa por vez. Mulher é semelhante a esse computador que a gente está usando aqui hoje para transmitir, é um processador com 4 núcleos e mais 8 núcleos simulados, são 12 núcleos, é multitarefa. O computador que a gente usou nas outras vezes aqui, que eu tive que alterar, estava travando tudo, parecia um homem pensando em muita coisa ao mesmo tempo e tudo travava. Mulher não, funciona assim. Você faz um bocado de coisa ao mesmo tempo, ela lê, responde, ensina o dever da criança, cozinhando, falando no telefone. É impressionante, a mulher tem essa habilidade. Isso é algo que o homem tem como adquirir? Não tem. É algo natural, é algo que Adonai fez de mudança física nela, hormonal, no cérebro, não sei o que é. A ciência explica que o homem tem mais neurônios do que a mulher, mas a mulher consegue ser mais inteligente que o homem. Eu digo que é porque o homem usa os neurônios que tem a mais para pensar na mulher, mas é possível, né? A gente vê que isso acontece realmente, os neurônios que ele tem a mais, ele fica pensando, focando na mulher. Então, a mulher tem diferenças muito grandes. No dia a dia, quem é casado percebe isso. Ela faz coisas que só ela, o ministério dela na vida da humanidade é importante demais. O ministério principal da mulher, na minha opinião, é a família. Eu sei que o homem também, o papel do homem na família é muito importante, mas a mulher é quem mantém tudo bem estruturado. É a mulher quem organiza tudo. Uma observação. Você vai para a faculdade, quem aqui faz faculdade, fez faculdade voltada para a área de matemática, ciências em geral, área de usar a imaginação para construir, para pensar, para fazer. Você vê uma minoria de mulheres nessas faculdades. Eu fazia computação na UFBA e tinha 2 alunas na sala, no meio de 30 homens. 2 ou era uma só, não lembro agora. É sempre uma minoria nesse quesito, porque o homem foi dado um discernimento, não, uma sabedoria mais nessa área de construção, de invenção. Os cientistas, na sua maioria, não é por discriminação, são homens por causa desse cérebro criativo que Adonai deu para ele. Mas na hora de organizar, na hora de gerenciar a coisa, a mulher ganha de lavada sobre o homem. Mulheres aí no mundo todo são CEOs de empresas famosas, mulheres tomando conta, porque elas têm essa habilidade, elas conseguem ter esse jogo de cintura, cuidar de muita coisa ao mesmo tempo. É uma habilidade que a Adonai deu a ela e não tem como transferir isso para o homem, e não tem como transferir o que Deus deu de característica para o homem, para a mulher. Então, isso a gente tem que ter no coração, isso a gente tem que ter na nossa mente, para quando você casar, quando não for casado, saber diferenciar, saber que sua esposa tem diferenças e você não pode tratar ela como trataria um amigo, nem nada disso. A mulher tem diferenças do homem, o mundo tem tentado mudar. Essa semana eu estava estudando a respeito dessa paraxá e coisas começam a surgir. É sempre assim, Adonai lhe mostra, ou parece que tudo que aparece na tela do YouTube, quando você está navegando no celular, alguma coisa, volta para algo desse tipo. E aí eu vi uma reportagem, uma live com alguém que estava conversando a respeito de um nome estranho. Eu entrei para olhar o que era, porque parecia que era algo ligado a computadores, binário, alguma coisa, não sei o que, binário. Eu esqueci o nome, era para eu ter anotado. Quando a menina começa a falar, ela fala que é um novo grupo de pessoas que não se identificam nem com homem, nem como mulher. Não são nem homem, nem mulher. Não tem gênero nenhum. Não escolheram, nem foi mudança de gênero, escolheram não ter gêneros. E eles não gostam nem de usar os pronomes de tratamento, ele, ela, você, nada disso eles mudam. É ele, elo, eles criaram novos pronomes de tratamento para poder, essa condição dele, que na minha opinião é completamente contrário ao que a Torá ensina, ao que a própria ciência diferencia entre masculino e feminino, homem e mulher.
apesar de que os novos médicos, aí, cientistas novos, estão tentando desmistificar e fazer uma confusão, mas sempre foi homem e mulher, masculino e feminino. Esse novo grupo não quer ser nenhuma coisa nem outra. Muita coisa tem surgido e você tem que ter um cuidado gigantesco, principalmente você que tem filho. A gente entende que os primeiros anos de vida da criança são muito importantes. A criança vai se definir para o resto da vida nos 6 primeiros anos de vida. Assim foi com Moshe. Adonai sabe todas as coisas, cuidou. Quem cuidou de Moshe nos 6 primeiros anos da vida dele? Ainda recebendo um dinheirinho do governo. A mãe de Moshe foi quem cuidou dele nos primeiros anos. E o que aconteceu? Moshe cresceu tendo Adonai no seu coração, os ensinamentos. A Torá não tinha sido entregue na sua plenitude, mas a Torá sempre existiu, sempre foi escrita ali no coração do homem. O homem sabia o que era certo e o que era errado. E os pais deles, com certeza, ensinaram a respeito do Deus que criou todas as coisas, do Deus que chamou Abraão, que fez um pacto com Abraão. Ele sabia de tudo isso, e você vê quem Moshe se tornou. Será que se Moshe fosse criado pelos egípcios, desde o nascimento, será que ele teria tomado esse rumo? Poderia, mas aí Adonai teria que fazer uma mudança tremenda na vida dele. Ele foi preparado desde os primeiros anos de vida. E você tem que preparar seu filho desde os primeiros anos de vida. Seu filho tem que ser cuidado e ensinado da forma que tem que agir. Ele tem que ser ensinado que existe apenas um Deus. Quando você ensina e mostra a verdade disso aí, ele cresce buscando esse Deus, e ele vai chegar um momento que vai ter a experiência dele individual com ele, e vai poder crer de forma absoluta naquilo dali, porque você guiou ele naquele caminho, e ele pôde conhecer a esse Deus que é tremendo. Vamos pular para a próxima lâmina. 2 pontos aqui importantes também. Somos diferentes, mas precisamos um do outro para que tudo funcione corretamente, porque o Eterno nos fez macho e fêmea. Essa relação faz com que cada indivíduo funcione corretamente. Homem e mulher, cada um com seu papel, cada um com papéis importantes, se completam, se tornam um. Esse é o plano de Adonai, sempre foi assim. Se Adonai tivesse criado Adão e Ivo, eita confusão, estava até hoje parado lá neles dois. Como eles não tinham vida eterna, já tinha morrido, já tinha exterminado a humanidade. Então, outro ponto, estamos a viver no tempo de restauração de todas as coisas, e temos que retomar essas verdades para que os nossos filhos não sejam uma presa fácil para o anticristo e o falso profeta, que logo se irá levantar para enganar e arrastar atrás de si aqueles que não são conscientes da presença do Eterno em suas vidas. Eu falei aqui e foquei aqui no anticristo e no falso profeta, porque a gente está tendo o estudo do Apocalipse e a gente tem ciência de que está cada vez mais próximo. Com tudo que tem acontecido no mundo, a gente tem ciência de que está cada vez mais próximo. E tudo que a mídia vem deturpando na mente do ser humano de 20, 30 anos para cá, que é quando eu me entendo por gente, quando eu comecei a poder assistir alguma coisa na televisão, quando ainda era preto e branco, eu lembro que na minha infância uma morte que ocorria, repercutia o tempo todo no jornal. Hoje são centenas de mortes por dia em uma região pequena como Salvador. Dezenas, centenas, depende do dia, de morte por dia. Você não vê mais esse assombro, porque se tornou algo comum. Estão tornando algo comum e repetindo isso milhares de vezes a respeito dessa mudança, alteração de sexo, de você poder escolher o que quer ser quando crescer. Estão ensinando e batendo nisso com tanta frequência, porque quando você repete uma coisa 1000 vezes, diz o ditado que aquilo se torna verdade. Isso vai acontecer se você não ensinar seu filho o caminho correto. Ele vai ouvir tanto isso fora de casa, na escola, entre os amigos, no celular, quando ele estiver navegando e aquela propaganda absurda aparecer ali, ele clicar e for redirecionado para um vídeo que não condiz com o ensinamento da Torá, e ele vai assistir. Ele tem que estar com o coração e a mente blindada pela palavra de Adonai, através das suas orações, do seu ensinamento, para que aquilo não modifique nada na vida dele, porque isso é terrível para Adonai.
E o que o mundo se prepara é para que tudo isso se torne comum. E quando vier a nova ordem mundial, quando o anticristo vier, o falso profeta, tudo o terreno vai estar preparado para ele agir, para ele arrebanhar e arrastar atrás dele milhares e milhares de pessoas que desconhecem a Torá do Eterno, a lei do Eterno, o que o Eterno tem de bom para nossas vidas. Tome cuidado, estamos vivendo tempo de restauração. Eu vou ler aqui Efésios, é um texto que eu amo muito, Efésios 5, do 22 ao 28. Vou ler com você para a gente concluir. Diz assim: vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo, de sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como os seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Parece que o texto começa jogando a mulher lá embaixo. Tem mulheres que não gostam de ler isso, porque pensam, não, o homem tem que ser o cabeça, eu não aceito, é direitos iguais, é patamar. A palavra de Adonai não ensina isso. Você tem que entender que aquele que merecia toda a honra e toda a glória, Yeshua veio e se humilhou e se fez servo. Isso aqui não é nada, isso aqui é algo que vai ser bênção para a vida da mulher. Aqui ela não está se submetendo para o homem pisar nela, porque observe que Adonai mostra ali, através de Shaul, de Paulo, que a mulher tem que se sujeitar ao homem, mas depois ele dá uma tarefa pesadíssima para o homem, onde ele tem que amar a sua mulher de tal forma como Cristo amou a igreja, se deu e deu a própria vida e tratou com amor, com carinho. Aí eu digo, quando a mulher se submete e reconhece a autoridade que o homem tem sobre a vida dela, o homem vai tratá-la como uma pessoa igual a ele. Ele não vai impor e vai dizer, eu quero que você faça isso. O homem, quando tem Adonai, o Ruach de Adonai sobre a vida dele, tem Adonai no coração, ele vai entender que ele tem que amar tanto, que na hora que a mulher pedir alguma coisa, é algo normal, eles vão conversar, se for algo bom, ele vai acabar cedendo. Ele não vai ter briga, o homem vai amar tanto a sua esposa que ele vai entrar em consenso com ela, a vida vai ser muito boa. Mas a mulher tem que entender que o papel dela, ministerial, é esse. O marido dela vai ser o cabeça sobre ela, assim como Cristo é o cabeça sobre a igreja. Ele vai ter a autoridade sobre a vida dela, para abençoar ela, para cuidar dela. Isso é demonstração de carinho, de amor de Adonai para com a mulher. A mulher realmente é um sexo mais frágil do que o homem. A mulher tem pele mais fina do que o homem, estrutura óssea, muscular, é diferente. O homem tem que proteger, tem que cuidar dela. Eu vejo o absurdo que é essa alteração de sexo que existe. Homens que de repente resolvem ser mulheres, fazem cirurgia, mudam o nome, querem ser tratados como mulheres e entram em esportes para disputar com outras mulheres. Vocês já viram e sabem do que eu estou falando. Não tem condições de uma mulher competir com um homem. Por mais que ele mudou o nome e cortou ali, o que não deveria cortar, cortou, mesmo assim, ele continua com físico, com estrutura física de um homem. Não tem condições de um homem e uma mulher lutarem e a mulher sair vitoriosa, se forem do mesmo patamar. Não tem, isso é um absurdo. Eu vi que já estão revendo isso, já estão até proibindo esse tipo de coisa. É complexo, o mundo está se desvirtuando para um caminho complicado. O homem e a mulher, eles têm que se entender. O amor tem que ser maior do que tudo, mas a mulher tem que ter esse ministério. Eu tenho exemplos na minha vida de pessoas que eu conheço. Tem uma pessoa que eu conheço há 21 anos.
ela é esposa de um pastor. A coisa que eu mais admiro na vida dela é essa santidade que ela tem, principalmente com relação a isso aqui. Já conversei pessoalmente com ela algumas vezes, há muitos anos atrás, quando eu estava iniciando, quando eu estava conhecendo as Escrituras, e ela me disse algo que é verdade, que marca a nossa vida. Mesmo que o marido dela erre com ela, nesse ponto aí de tratamento, de respeito, de tudo, não dá o direito a ela de errar para com ele, porque você não erra para com seu marido, você erra para com Adonai. Ela se mantém íntegra, ela se mantém submissa. Aí o que isso causa no homem? O homem tem que repensar e se arrepender. É muito mais fácil quando o homem, eu digo isso na questão de casado, quando o homem é desrespeitoso com a mulher demonstrar que aquilo feriu ela, ele vai sentir aquela dor e vai voltar atrás, do que os dois entrarem em choque. A mulher sai e por causa do erro do marido, ela entra em erro também, aí se torna algo terrível. Da mesma forma que se a mulher errar para com o homem tem que tentar manter a calma e não errar para com ela, porque isso faz com que ela observe o erro dela e corrija. É algo fenomenal. Quem vive casado sabe que existem confrontos, existem coisas que são complicadas de resolver, mas os dois saindo da linha e entrando em choque é algo terrível. O erro do seu marido, do seu cônjuge, da sua mulher, não lhe dá o direito de errar também, de sair da linha e ir em confronto. Uma outra coisa, o ministério da mulher com a família é algo tão importante, tão primordial, que quando o homem casa, tem filho, e existe dificuldade em conciliar a criação do filho, da casa, com o trabalho cotidiano dos dois, eu conheço pessoas, mulheres direcionadas por Deus que vivem, e eu conheci uma recentemente que abandonou o emprego para cuidar da família, porque às vezes o trabalho toma todo o seu tempo e você não consegue cuidar do ministério que Adonai te deu, e tudo desmorona mesmo. Eu conheço uma pessoa, não preciso citar nome, é muito antigo na minha vida, conhecida há muitos anos, que era uma mulher de Deus, buscava, e estava o tempo todo, todos os dias na igreja buscando. Ela tinha 2 meninas, 2 filhas, mas é preocupante, é problemático quando você não dá o tempo devido para a sua família e foca completamente em outra coisa, trabalho, ou até mesmo na sua congregação. Você esquece que tem família e faz isso. Quem vai cuidar dos seus filhos? Quem vai direcionar eles para o caminho certo? As meninas cresceram e não estão no caminho de Adonai. Ela está, mas perdeu as filhas. Será que é isso que Adonai quer para a sua vida? Você tem que entender, o ministério seu principal é a família. Se sua família não vai bem, você não tem como ir bem na presença de Deus, na casa dele. E isso também não é motivo para você se abster de fazer as coisas, de se dedicar. É muito importante que os dois entrem em acordo e os dois se dediquem, tanto na família quanto para Adonai, na busca, na entrega. Mas se existe alguma dificuldade, nosso irmão Neudjan é um exemplo. Ele está toda semana aqui com a gente nos ajudando, mas a esposa dele está doente, ele tem um filho pequeno, ele ficou com a esposa. Imagine se ele abandona a esposa num momento desse, de doença, acamada, com filho pequeno, e vem, e a gente, não, venha que a gente precisa de você, e ele vem para cá. A esposa fica desassistida, a família também, ele ajuda aqui e prejudica o seu lar. A gente tem que ter esse equilíbrio. Você tem que ser usado pelo Ruach de Adonai para ter esse equilíbrio na sua vida. Homem e mulher com situações diferentes, com estrutura diferente, pensamento diferente. Mulher é muito mais carinhosa do que o homem, às vezes. Tem suas exceções, né? Tem suas exceções. O homem chega em casa, pergunta para a mulher, e aí, como é que foi seu dia? Tudo bem? A mulher, tudo bem, foi normal. Aí o homem, tudo bem, vai para o canto dele fazer alguma outra coisa, mas a mulher não queria só aquilo, ela fica terrível, porque ela queria que ele perguntasse se você fez o quê e mais o quê. Ela quer um aprofundamento. O homem só em perguntar, foi bem, tudo certo? Tá, tudo certo, respondeu que está certo, tá bom.
Para o homem é assim, ele pergunta para o outro, para o amigo, e aí como é que está? Tudo bem? Tudo bem. Acabou o assunto ali. Ele não vai aprofundar para saber se tem algum outro detalhe, não. Um homem e a mulher é diferente, são diferentes. Então a gente tem que ter esse cuidado um com o outro. Eu admiro, vou falar aqui agora a respeito de um ponto que é admirável, uma tradição que é admirável na minha concepção. Acontece em algumas sinagogas e acontece em algumas igrejas. Algumas igrejas têm esse tratamento com mulheres e homens de forma separada. Você entra na igreja, os homens ficam de um lado, mulheres do outro. É uma tradição e eu, no meu ponto de vista, acho bom. Sabe por que eu acho bom? Eu, quando conheci, com 17 anos, as Escrituras e reconheci a Yeshua na minha vida, comecei a buscar, passou um ano e pouco, eu me engracei com a jovenzinha da igreja, que hoje é minha esposa. Então, quando você está próximo, aí eu chegava mais cedo para ficar observando o local onde ela ia sentar. E quando ela sentava, eu ia lá e sentava do lado. Porque você quer estar ali perto, deixar a mão escorregar, tocar na mão dela, aí o coração acelera. No final do culto, você pergunta para a pessoa, você lembra do que foi dito ali? Não lembro não lembro de uma palavra. O coração, a mente estava voando. E esse cuidado, quando existe essa separação, eu vejo por causa desse tipo de coisa. Para o homem não ter uma distração. O momento quando você está aqui adorando ao Criador, é um momento de dedicação, é um momento da sua mente e seu coração não estar voando em outro local, com outra pessoa. É um momento de dedicação. Você só tem 2 horas, 2 horas e meia para se dedicar ao Eterno. Você tem o restante do dia para cantar a irmã, para cortejar a irmã, para conversar com o seu amigo. O momento aqui é um momento de ordem, de decência. Eu acho muito bonito essa separação. Não é para haver distinção, a mulher tem que ficar num lugar escondido porque a prioridade é o homem. Não, são separações apenas de cadeira, de um lado ou de outro, para evitar isso, por uma questão de cuidado. Eu acho válido, não critico quem não faz, mas admiro quem faz isso. É uma boa tradição, e Shaul nos ensina a respeitar e usar das boas tradições. Isso era o que Adonai tinha colocado em meu coração para hoje, era o que eu tinha para passar para vocês. Não deixe sua família desprotegida, ensine seu filho, você mulher, o foco principal, a responsabilidade principal na administração da casa é sua. Você é a melhor gerenciadora do lar que tem. Tanto que a mulher imprudente, ela destrói o lar por completo. O homem tem seu papel, e ele tem que desempenhar seu papel corretamente. Mas você é muito importante. Sem você, o lar desanda por completo. Você é amada do Senhor, e é amada, eu tenho certeza, pelo seu marido. E eu quero fazer uma declaração de amor aqui, eu quero dizer para minha esposa que eu te amo. Ilma, eu te amo aqui, via YouTube e Facebook, eu quero declarar que eu te amo muito. E que minha família é uma bênção, que você é uma excelente dona de casa, excelente mãe. Eu não conheço pessoa melhor para gerenciar a minha vida e a vida da minha família do que você. Shabbat Shalom, e eu agradeço a oportunidade. Vou passar a palavra para o Roche. Eu queria fazer aqui um comentário em cima de de 2 coisas que o Lorisvaldo falou. Primeiro, quando ele falou no começo sobre a criança que 7 dias depois do nascimento, o nível de coagulação do sangue atinge um nível, vamos dizer assim, perfeito para fazer a circuncisão. E nós vemos nas Escrituras que o número 7, ele é muito importante, tem muita coisa nas Escrituras que Adonai deu em torno do número 7. 7 dias, 7 semanas, 7 anos, 7 milênios, isso também, e por aí vai. E ele falando isso, eu me lembrei de um detalhe. Assim como certamente tem esse ciclo de 7 dias, né, na vida da criança, no momento que ela vai crescendo, na velhice da gente, há também ciclos. Eu me lembrei de que, isso não sei se a medicina já focou nisso, eu não sei, mas eu me lembro que quando meu pai começou a envelhecer, no final da vida dele, meu pai morreu com 95 anos,
E eu, particularmente, não cheguei a notar isso, mas alguns irmãos meus, irmãs principalmente, que a mente é mais aguçada, algumas irmãs minhas notaram isso e comentaram, aí a gente caiu na real e percebeu que era verdade. Ele foi enfraquecendo no final da vida dele, quando completava ciclos de 7 anos. E isso me chamou muita atenção, à medida que ia completando ciclos, né? Me lembro mesmo que minha irmã comentou comigo, olha, parece que começou, depois que o pai completou um ciclo de 7 anos, a gente sentiu, naquele mesmo ano, uma diferença brusca, ele enfraqueceu. Ele já começava a andar com dificuldade, muitas coisas ele fazia com dificuldade, ou seja, isso dá para a gente um sinal de que realmente existem ciclos na nossa vida, e o número 7 está muito forte nisso. Assim como no começo da vida tem ciclo de 7 dias, deve ter de 7 anos, a gente não sabe, mas tudo indica que sim. E na velhice também, ficou muito claro isso, minhas irmãs perceberam isso com meu pai. E outro ponto rapidinho que eu queria comentar, ainda temos ali quase 5 minutos, quando o Lorisvaldo fala sobre a diferença entre a mulher e o homem, excelente, Loris, esse comentário que você fez. E me veio à mente o seguinte, eu vou falar algo aqui que pode ser engraçado, mas vocês vão me entender. Imagine, vou pegar aqui carro como exemplo. Imagine um Fusca e uma Ferrari. Pegue um Fusca novo, embora não fabrique mais, mas imagine um Fusca novo e uma Ferrari nova. Aí alguém pode perguntar, ora, existe diferença absurda aí, a Ferrari é melhor. Será que a Ferrari é melhor? Aí eu coloco aqui, imagine o homem como um Fusca e uma mulher como uma Ferrari. Quem é melhor? Alguém, os apaixonados por carro, pode dizer logo, a Ferrari, lógico, todo mundo vai preferir a Ferrari, porque é bem mais cara, né? Só aí a mulher aqui, colocando a mulher como Ferrari, já está em vantagem, né? A Ferrari é muito mais cara, muito mais bonita. Mas imagine, se você está numa cidade, numa pista boa, numa cidade onde não tem buraco, tudo asfaltado, todo mundo prefere a Ferrari, não é assim? Mas se você for para um deserto, para um lugar de areia, um lugar cheio de serras, íngreme, sem água, não tem água para colocar lá no radiador, e imensa dificuldade, um lugar de muito calor, um homem inteligente não vai escolher uma Ferrari ali, ele vai escolher um Fusca, que ele não precisa de água, ele no calor ele vai funcionar do mesmo jeito, porque ele é refrigerado, ele vai subir serra, pular buraco, ou seja, é um carro que, puxando para o lado dos animais, é igual um jumento. O nordestino sabe muito bem o que é o jumento, conhecido como jegue. Ele é extremamente forte. Ou seja, vai ter situações que o Fusca, mesmo sendo aquele carro tosco, feio, sem beleza, duro, lá no meu interior a gente chamava de chaboqueiro, só quem mora lá na minha terra vai saber o que significa isso. Mas em determinadas situações ele vai ser melhor do que a Ferrari. Você não vai pegar e querer uma Ferrari para andar no deserto, num lugar cheio de areia, de buraco, sem água, você vai ficar no meio do caminho. Mas com o Fusca você vai continuar. Na cidade, no asfalto, num lugar tranquilo, numa pista boa, a Ferrari vai fazer toda a diferença. Ela anda muito mais, ela tem conforto, ela tem beleza. Mas, por outro lado, ela exige mais cuidados. Ela tem uma pintura bonita, você tem que estar dando cera, estar cuidando bem. Ou seja, gente, não é a questão de um ser melhor do que o outro, ou um ser valer mais do que o outro. A questão é que cada um tem o seu papel, cada um tem o seu lugar. A Ferrari é um super carro? Mas em determinadas situações. Em outras situações, o super carro vai ser o Fusca. Aqui em Salvador, quem conhece a ladeira da Cajazeiras 8, sabe como é. Eu estava subindo aquela ladeira com o veículo de trabalho, eu e um colega, não conseguimos subir, ficou uma fila gigante de carro, na hora estava chovendo forte, ninguém conseguiu subir, todo mundo com suas máquinas quentes lá, seus bons carros, ninguém conseguiu subir, ficou uma fila de carro embaixo até
a chuva passar, e alguns foram tentando aos poucos, inclusive nós conseguimos com muita dificuldade depois que a chuva passou, mas no meio de toda essa agonia veio um indivíduo lá com um fusquinha velho, passou lá na boa, subiu, foi embora, tirou onda com todo mundo. Ou seja, cada coisa no seu devido lugar. A mulher não é melhor do que o homem, e o homem não é melhor do que a mulher. Cada um tem o seu papel. Quando você tenta colocar em estado de igualdade, como o Lorisvaldo citou muito bem, naquilo que não deve ser igual, e se força para que seja, aí as diferenças vão ficar absurdamente expostas. Se você pegar uma Ferrari e um Fusca e tentar provar que eles são iguais, você vai passar vexame. A Ferrari não vai conseguir andar em lugares onde o Fusca consegue, e o Fusca não vai conseguir desenvolver velocidade, não vai oferecer conforto, quanto a Ferrari oferece no lugar que ela consegue, no lugar que é apropriado para ela. É a mesma coisa. Cada um no seu lugar. Eu costumo dizer que a mulher, ela é uma obra-prima. O homem é a matéria bruta. O homem feito do barro ali. A mulher já foi feita a partir do material já pronto. A mulher é mais lapidada, a mulher é mais bela, a mulher é mais bonita, a mulher, nem se compara. Nós homens somos aquela coisa tosca, sem beleza. Imagine eu, magro, muito mais osso do que carne, e muitos assim por aí. A mulher tem essas diferenças, ela tem que existir, é aí que está a beleza da coisa. O homem é como o Fusca e a mulher é como a Ferrari. Cada um no seu lugar vai ter o seu valor. E assim a criação do Eterno fica bela e maravilhosa. Na cidade do Rei, deixei o meu clamor. Tua paz ainda verei, buscarei a ti de todo o coração, contigo sempre andarei, e o teu querer ouvi de longe uma canção que me Zion et Torah udevar Hashem Mirushalayim que me Zion et Torah udevar sob a luz do luar, aos muros contemplei, quão tremendo é este lugar. Pude ouvir tua voz ao ler na tua lei, o teu céu